Oi galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, tia Milena tá trazendo mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje a gente vai estudar um tipo de gênero que nós já havíamos estudado aqui no nosso canal e também em sala de aula, né? Nós já havíamos trabalhado com o gênero conto e com os seus elementos da narrativa e hoje nós vamos estudar um tipo específico de conto, é o conto de enigma. É muito bacana, é muito divertido, vai ser muito gostoso trabalhar esse gênero com vocês. E eu acredito que melhor ainda vai ser quando vocês estiverem aí se debruçando no livro e lendo o conto que a tia Milena vai trazer hoje para vocês, tá certo? Vamos então começar falando um pouquinho sobre as características específicas desse tipo de conto. Primeiro de tudo, como vocês podem ver, eu trouxe duas características gerais aqui, falando primeiro que o conto de enigma ele é uma narrativa que vai girar em torno de um enigma, e esse enigma normalmente vem sobre um crime que foi cometido. E toda a narrativa vai girar em torno desse crime, desse enigma e da necessidade de trazer uma solução para os leitores, né? Como um conto, como todos os outros, vai trazer também todos aqueles elementos da narrativa que nós já havíamos trabalhado antes, personagens, tempo, espaço, enredo, o narrador, tá certo? Inclusive nós vamos trabalhar um tipo específico nesse conto, nesse exemplo que eu trago hoje para vocês. A gente vai ver que a gente vai trabalhar aí com um tipo de narrador diferente do que normalmente a gente vê, que normalmente a gente vê só a narrador observador. A gente vai ter um narrador personagem nessa história. Tia Milena já tá dando esse spoiler, essa dica, para que na hora da leitura fique mais fácil a compreensão de vocês, tá certo? Além disso, é importante que a gente veja, ó, como tá falando aqui do ladinho, que o conto de enigma ele vai trazer uma trama envolvente. Ou seja, essa questão da necessidade de estar trazendo aí uma solução para um crime vai fazer com que o leitor, com que você, que vai estar lendo esse conto de enigma, fique completamente envolvido. Você fique ansioso, fique tenso em alguns momentos da narrativa, esperando, tendo essa necessidade de ter a resolução. E querendo saber quem cometeu o crime, quem é o culpado, como aconteceu, né? E isso vai fazer com que realmente seja uma história que prenda o leitor do início ao fim. Além disso, a história, o conto, ele vai trazer dois núcleos, duas partes principais. Obviamente, a parte do crime, mas essa parte do crime, ela normalmente vai ser desenrolada, vai ser esclarecida, ou seja, vão falar sobre o crime, como é que ele está acontecendo, dentro da investigação. O conto de enigma vai trazer uma investigação para buscar a resolução desse crime e dentro da investigação, obviamente, vai haver um momento em que um dos personagens vão contar o que está acontecendo, ou o próprio narrador também, tá certo? Que aí a gente tem o exemplo de um narrador onisciente, quando ele sabe o que aconteceu no passado, tá sabendo o que está acontecendo agora, sabe o que vai acontecer no futuro, o pensamento das personagens, tá certo? Então, normalmente, nos contos de enigma, a gente vai ter narrador ou personagem onisciente, tá? Fiquem muito atentos. Perdão aí pelos barulhos da rua, mas como sempre, né? É isso que acontece quando a gente tem que gravar em casa com a janela aberta para poder ter uma boa iluminação. Gente, além de todas essas características que eu falei sobre a trama envolvente, a presença dos elementos normais da narrativa, sobre a questão do crime dentro do núcleo da investigação, a gente vai ter elementos específicos do conto de enigma. A gente vai ter o enigma, obviamente, né? Como será que isso aconteceu? Quem foi o culpado? A gente vai ter a vítima, aquela que sofreu o crime. A gente vai ter o culpado. É por este elemento que nós vamos estar o tempo todo ansiosos para descobrir, né, durante a narrativa. Vai ter o detetive, né, que é o grande, é o personagem, até muitas vezes o personagem realmente principal, o foco. Apesar de no conto de enigma a gente ter muito presença de personagens importantes, obviamente. A gente não pode dar o protagonismo apenas para um, mas vocês vão ver que o detetive ele é essencial, obviamente, né, na investigação e na resolução do crime. A gente vai ter a pista, no caso eu botei aqui a pista, mas
Com certeza vai ter mais de uma, tá certo? Muitas pistas aí que o detetive vai juntar para poder chegar exatamente no nosso último elemento, que é a solução do enigma, beleza? Então, esses 6 elementos são os elementos principais do conto de Enigma. Eu queria deixar uma coisinha clara para vocês, porque nós já trabalhamos, quando a tia Milena era professora de vocês lá no 4º ano, não sei se ainda lembram, mas ano passado a gente trabalhou muito conto. E a gente trabalhou vários contos. Se eu não tô bem enganada, a gente trabalhou acho que uns 10 tipos de conto. A gente trabalhou conto parodiado, conto de mistério, conto de terror, conto de fada, conto de aventura, não foi? Pronto. O que acontece? O conto de enigma é mais um dos tipos de conto que eu tô trazendo para vocês agora, no 5º ano. Porém, não confundam conto de enigma com conto de mistério, ou conto de suspense, ou conto de terror, tá certo? Até porque o conto de terror ele vai trazer mais algo aí sobrenatural, realmente, né? Essa ideia sobrenatural de monstro, fantasma. O conto de mistério é que vocês provavelmente podem fazer uma confusãozinha. Porém, tenham muito cuidado, porque o conto de mistério, na verdade, ele traz um mistério, mas não é um enigma. Ele traz um mistério que durante um determinado momento da narrativa a gente acha que tá sabendo o que tá acontecendo, a gente acha que sabe quem são os personagens, mas na verdade, pam, a história termina e a gente descobre que era totalmente diferente do que a gente estava imaginando. A gente até leva para um lado sobrenatural também, mas a gente percebe, na verdade, que não era nada disso. E é onde o mistério é desvendado. Aqui não, tá, gente? Aqui realmente é um enigma relacionado a um crime que vai ser desvendado através da investigação que o detetive vai fazer, beleza? Só essa revisãozinha aí para não haver essa confusão. Além dos elementos da narrativa e dessas características, eu quero trazer para vocês especificamente um conto de enigma que vocês vão encontrar lá no livro de vocês, no livro Buriti Mais, que é o nosso livro didático que a gente está usando, né, nesse ano letivo. E o conto de enigma que a gente tem é O Incrível Enigma do Galinheiro. É um conto maravilhoso, eu acho ele muito divertido, eu acho muito legal essa coisa que tem a atenção do leitor, a gente fica nervoso, fica ansioso para saber o que vai acontecer, como é que esse caso vai se resolver, mas durante também a história ele acaba se tornando muito divertido. Por que especificamente esse conto que eu tô trazendo para vocês, ele é muito divertido? Vamos descobrir. Gente, o conto O Incrível Enigma do Galinheiro é um conto do Marcos Rey, como vocês podem ver aqui, o autor dele é Marcos Rey. E esse autor, ele já é bem conhecido por fazer paródias. Tia Milena, o que é uma paródia? Inclusive, nós já trabalhamos com o conto parodiado, que é o mesmo conto modificado. É assim, gente, eu tenho um personagem, certo? Um personagem que todo mundo, normalmente, a maioria das pessoas conhece, é bem conhecido. E aí alguém decide fazer uma paródia, ou seja, uma brincadeira, invertendo as características desse personagem. Às vezes a gente faz paródia de música, né? Tem uma música com uma letra, com uma melodia original, e aí a gente modifica essa letra e acaba tornando uma letra engraçada. Pronto. É isso que o Marcos Rey faz nos contos dele. Ele traz um personagem que a gente já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, e transforma ele num personagem totalmente diferente do que ele realmente é na originalidade dele, certo? Ele vai ser engraçado, às vezes o personagem é sério e ele traz realmente todo atrapalhado, como é o caso que a gente vai ver aqui. Então, é isso que é paródia, beleza? E o Marcos Rey, ele faz esse tipo de paródia, inclusive esse conto, O Incrível Enigma do Galinheiro, é um dos contos que está em um dos livros dele, tá certo? E aí ele vai fazer a paródia de quem nesse conto? A paródia do nosso incrível Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que inclusive a tia Milena tem uma trilogia deste maravilhoso detetive, tá certo? Uma trilogiazinha, são 3 livros aqui, são 3 contos, as 3 melhores histórias do Sherlock Holmes. E aí o Marcos Rey, ele vai trazer este detetive, que muita gente já ouviu falar, vocês mesmos já devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, depois pesquisem, porque ele é fantástico. E ele vai trazer a paródia desse detetive. E esse detetive, na verdade, Sherlock Holmes, ele não é um personagem real. Muita atenção aqui, para vocês não embaralharem a cabeça. O Sherlock Holmes é, na verdade, uma personagem de um autor. O autor
Se Arthur Conan Doyle, desculpa meu inglês, gente. Conan Doyle. Eu treinei muito, mas ainda não saiu direitinho. Enfim, do escritor inglês, se Arthur Conan Doyle. Pronto, saiu agora. E aí, esse autor, ele criou Sherlock Holmes, certo? Então, é um autor, assim, incrível, porque ele criou um detetive sensacional. Sherlock Holmes, ele tem uma maneira, que a gente vai ver aqui, ó, no próximo, ele tem uma maneira de encontrar a resolução dos seus crimes, dos seus enigmas, de uma forma fantástica, usando o método científico e a lógica dedutiva. Então, assim, às vezes, lendo as histórias de Sherlock Holmes, a gente pensa que ele descobre através de mágica, mas não, é tudo através da lógica dedutiva e do método científico. Realmente é porque ele é um detetive incrível, genial, não há outro igual. Porém, ele não é um detetive real, uma pessoa que existiu, que nasceu, que viveu, não. Ele é um personagem fictício criado pelo Conan Doyle, certo? Porém, ó, como eu estava falando aqui, o Marcus Rey faz essas paródias e uma das paródias foi parodiando Sherlock Holmes, que é um detetive incrível, mas aqui ele traz o Sherlock Holmes totalmente ao contrário. Totalmente às avessas, totalmente diferente do que a gente conhece. Ele é aqui ó, no próximo slide, ele vai ser aqui um detetive que já vai estar aposentado, ele vai estar esquecido, ninguém mais está chamando de Sherlock Holmes para resolver seus casos, e aí o Sherlock Holmes fica tentando alimentar para si mesmo, não, eles não me chamam porque não devem estar mais fazendo bandidos como antigamente, mas na verdade ele está esquecido, ele está aposentado, ele não é mais como antes. Ele é totalmente atrapalhado na narrativa, ele é inseguro, ele se acha um fracasso. Tem um momento lá da narrativa da história, vocês vão ver, ele chora. Depois ele disse que usou esse choro para conseguir descobrir, através da emoção, quem era o culpado, mas na verdade a gente vê que não é isso. É porque realmente ele não tá conseguindo dar conta de descobrir esse enigma. E a gente percebe que na verdade é um enigma até sem uma importância. É um probleminha que tá acontecendo num galinheiro lá de uma família que não é rica, é uma família realmente bem comum, e aí tá tendo um problema com as galinhas desse galinheiro, e aí ele simplesmente não consegue desvendar, aí acaba chorando e se atrapalhando todo. E o final dessa narrativa é que é o mais legal de tudo, mas obviamente Tia Milena não vai dar spoiler, porque eu quero que vocês leiam com muita atenção para entender direitinho, tá certo? Mas enfim, e aí esse Sherlock Holmes, maravilhoso, incrível, genial, que a gente conhece, ele não acontece aqui. É um Sherlock Holmes totalmente ao contrário, atrapalhadíssimo. E então, gente, esse conto, O Incrível Enigma no Galinheiro, vocês vão encontrar lá no livro de vocês, na página 128, 129, 130, tá certo? Do livro Buriti Mais. Depois que vocês fizerem a leitura, e eu peço que vocês façam uma leitura bem calma, por favor, volta no texto se não entendeu. Fala com a Tia Milena no privado pra gente conversar sobre a história, pra vocês entenderem direitinho. Percebam qual é o tipo de narrador. Será que é um narrador mesmo personagem? Mas será que ele não é na verdade onisciente? Percebam, na verdade, se a história realmente chegou a um final, se ela teve a resolução do conflito, tá bom? Entendam direitinho como é que tudo acontece. Eu também dou a dica de vocês pesquisarem sobre Sherlock Holmes e sobre o autor Conan Doyle, porque eles são maravilhosos e eu acho uma genialidade um autor conseguir criar um detetive tão incrível, porque é uma criação da criação e é agora uma paródia dessa criação, né? Então, tenham atenção na leitura, façam depois a atividade, tem 5 questõezinhas, na verdade a atividade são 10, mas hoje eu quero que vocês respondam só as 5 primeiras, tá certo? Da 1 até a 5, na página 131 e 132, respondam no livro mesmo. Depois manda foto para a Tia Milena da atividade respondida e eu vou encaminhar a correção para vocês. E é isso, meus amores. Nossa aula de hoje foi sobre o conto de enigma, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de não confundir com conto de mistério. Pesquisem outros contos de enigma para estar lendo na internet. A gente está usando realmente o meio tecnológico agora para fazer todas as nossas tarefas, atividades. Então pesquisem sobre Sherlock Holmes, sobre Conan Doyle, sobre Marcus Rey, sobre o livro que tem esse conto dentro dele, que ele faz outras paródias de outros personagens, tá certo? E é isso, meus amores.
Um beijão no coração, fiquem com Deus, a tia Milena tá morrendo de saudade. Fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscaras, tá? Tá certo? Porque a partir dessa semana não pode mais sair sem usar máscara, muito cuidado. E até a nossa próxima aula.